Êxodo capítulo 16, do 1 a 5. Quantos encontraram, digam amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E diz assim, a epígrafe do texto diz assim: Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença esta noite, estamos aqui em nome de Jesus. Fale conosco e nos abençoe. Amém. Antes de você assentar, abrace no mínimo 3 crentes abençoados e diga para ele: Deus te trouxe aqui esta noite para te abençoar. Seja a boca de Deus, vire para alguém e diga para ele: Deus te trouxe aqui esta noite para te abençoar. Amém? Irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra de Deus, e eu gostaria da sua atenção e que você mantenha a Bíblia aberta. Se você puder anotar, anote. Se você puder arriscar a Bíblia, arrisca. Eu quero falar sobre o alimento da dependência. Nós fizemos uma leitura aqui que fala de alguns fatores importantes da nossa vida. E a primeira aplicação que eu quero fazer é sobre esse contexto do deserto, porque o deserto revela o que está no coração do homem. A escassez gera crise de identidade e ingratidão. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos levados ao deserto. Muitas pessoas servem a Deus, têm como base e bússola a vida de Cristo. E Jesus, antes de triunfar no seu ministério, ele teve que passar pelo deserto. Porque o deserto, ele revela o que está no coração do homem. Quando Satanás fez aquelas ofertas a Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Então o deserto é um local que é onde nós somos provados, principalmente na área que mais desejamos. Eu quero dizer para você que no Salmo
de número 106, do versículo 13 a 14, diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Esse versículo mostra que o problema do povo não era a falta de comida, mas a falta da memória espiritual. Esse povo já acabava de comprovar sinais que foram feitos através da vida de Moisés. E quando vai passando os dias, eles começam a clamar por coisas que no Egito eles tinham. Porque o deserto revela o que está no nosso coração. O texto que nós lemos diz que eles estavam tão aflitos naquele deserto, que eles se lembraram das panelas de carne do Egito. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite é que o maná revela que Deus ouve e trata a nossa ansiedade. Nós entendemos que Deus trouxe para o seu povo o maná. O maná, ele tem algumas coisas interessantes, porque Deus responde à murmuração com provisão, demonstrando sua fidelidade apesar das falhas humanas. O deserto estava revelando o coração daquele povo, que na verdade, o desejo deles era estar no Egito. E todos nós, quando ouvimos falar da libertação do povo, nós sempre frisamos que foi mais fácil Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do coração do povo. E quando nós trazemos para os nossos dias, vamos falar de nós, vamos deixar eles para lá, vamos falar da nossa realidade, irmãos, que sempre a gente está querendo voltar para o Egito. Basta a coisinha apertar, basta alguma coisa não dar certo, basta alguma coisa fugir dos nossos planos, a gente já pensa logo, mas lá no Egito tinha uma panelada de carne. Alguma coisa sai fora do nosso cronograma. Alguma coisa que você orou, alguma coisa que você projetou, alguma coisa que você ansiou, e Deus não te deu. Aí você já diz logo, nossa, lá no Egito tinha panela com carne. Mas a palavra de Deus diz que Deus responde à murmuração com provisão, demonstrando sua fidelidade apesar das falhas humanas. É aí que eu vejo a glória de Deus, que por mais que Deus conhece o que está dentro de nós, e Deus sabia o que o povo estava murmurando, mas o Senhor preparou uma provisão na vida daquele povo. A Bíblia nos mostra em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Esse texto diz que Deus não supre segundo a escassez do deserto, mas segundo as suas riquezas celestiais. Irmãos, Deus tem muito mais para entregar na nossa vida. Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia.
Deus tem uma promessa poderosa para a minha vida e para a sua vida. Porque o texto diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, através de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode glorificar Jesus nesta noite? Aleluia. É por causa de Jesus que haverá provisão na sua vida. É por causa de Cristo que o céu vai se abrir e Deus vai mandar provisão sobre a sua vida. É por causa de Cristo que um dia você levantou a sua mão e disse: eu quero aceitar a Jesus. E por causa dele, por causa do nome dele, por causa dele estar à direita de Deus Pai, ouvindo a minha oração, a sua oração, a palavra de Deus diz: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou conceder a vocês. Ele está derramando riquezas de glória aqui nesta noite, Ele está derramando riquezas de bênção aqui nesta noite, Ele está derramando riqueza de provisão aqui nesta noite. Só quem acredita, levante a mão e adore a Jesus. No Salmo 78, no versículo 23 e 24 diz: contudo, deu ordem às nuvens em cima, e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, Deus do trigo dos céus. O maná é chamado poeticamente de trigo dos céus e pão dos anjos. Deus está preparando uma bênção especial para a sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Você agora pertence a Jesus de Nazaré. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Deus ouviu a murmuração do povo, mas quando Deus viu aquilo, irmãos, o Senhor mandou a provisão através do maná. Quem crê que a provisão de Deus está chegando para a sua vida aqui nesta noite? Mas quando Deus enviou o maná, havia algumas regras, e essas regras são chamadas as regras do maná. E esse maná era uma escola diária de fé para o povo. Por isso, quando nós estamos no deserto, irmão, o deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de maturidade, amadurecimento, deserto é lugar de processo. Não adianta pular para cá, pular para lá, é porque eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim por causa daquela igreja. Não, irmão, quando você está no deserto, você pode pular para onde quiser. Se é um deserto, tem que passar por ele até o fim. Se é um processo, se é um aprendizado, se é uma moldagem de Deus na sua vida, você precisa passar por ele. Eu sempre gosto de enfatizar que Deus havia feito grandes promessas para José, sim ou não? A promessa era grande ou não? Quem tem promessa grande de Deus aqui? Levante as suas mãos, diga eu. Ih, nem parece eu. Levante as suas mãos, diga eu. Tenho grandes promessas na minha vida. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aqui nessa noite? Então preste atenção que José tinha grandes promessas, mas eu sempre enfatizo que naquele momento que Deus fala com José, Deus não poderia colocá-lo na cadeira logo. Por quê? Porque ele era só um adolescente, ia fazer muita bobagem. Mas Deus trabalhou na vida de José, Deus passou José por vários desertos. Esse que é o negócio, irmão. Quando você tem promessa, prepara para o processo de Deus. Se Deus quisesse que você ficasse encostado, você não ia passar em deserto nenhum, irmão.
Quando Deus não tem nada para te entregar, você fica encostado. Mas se o negócio está pegando para o seu lado, é porque a promessa é grande na sua vida. Então preste atenção que havia algumas regras do maná. Primeira regra, a regra do dia. A provisão era diária. O erro de acumular, guardar maná por medo do amanhã, gerava bicho e podridão. Porque o maná era uma provisão diária. E eu quero que você aprenda, lá em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 11, você sabia que a oração do Pai Nosso, que é uma das frases da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, que é essa frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração que Jesus fez amarra a teologia do Pai Nosso diretamente à experiência do maná. Quando Jesus ensina essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão de Deus, ela é diária na minha vida e na sua vida. Deus falou para eles: vocês não vão guardar o maná, porque o maná será enviado fresquinho todos os dias para vocês colherem. Quem crê que Deus está derramando uma provisão diária aqui nesta noite? Levante as duas mãos para o céu. Só quem crê, levanta a mão para o céu nesta noite. Diga: Senhor, eu creio que hoje eu estou recebendo o maná, provisão diária para a minha vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6 e verso 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. A ansiedade pelo amanhã apodrece a nossa fé no hoje. Provérbios capítulo 30, o versículo, capítulo 30, verso 8, a parte B diz: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, o equilíbrio perfeito da dependência de Deus. Sabe o que é que Paulo diz? Quando ele escreve carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele diz assim: isto agora digo, que agora eu sei viver tanto na abundância como na escassez. Paulo chegou num nível que não importava de estar em palácio ou dentro de um casebre, porque a fé faz isso. Enquanto você não entender, irmãos, a ter equilíbrio naquilo que Deus te dá, porque tem gente que empolga, irmão, meu Deus do céu. Tem gente que empolga e começa a achar que é muito importante. Tem gente que empolga, irmão, e começa a achar que é melhor que o outro. Tem gente que empolga e começa a achar, irmão, meu Deus, o que essa irmã está pensando que é para falar comigo desse jeito? Quem que esse pastor está pensando que é para falar comigo desse jeito? Eu sou fulano de tal. Ei, irmão, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Paulo diz assim: eu sei viver na escassez e sei viver na abundância. Ele está dizendo, irmão, que Deus trabalhou tanto na vida de Paulo, que para ele não importava mais. Tem muita gente, irmãos, que mede bênção de Deus por aquilo que tem. Não, irmão. Você tem que aprender que mesmo na dificuldade ou na fartura, a bênção de Deus vai estar na sua vida. É a sua maturidade. Por isso que o deserto se faz importante na nossa vida, irmão, para não deixar a vaidade subir, irmão.
Paulo tinha tanta intimidade com Deus, irmãos, que a Bíblia fala, ele não fala de si mesmo, mas os teólogos entendem que ele falava de si mesmo, dizendo assim, olha, eu conheço um homem, mas ele falava de si. Eu não sei se na carne ou no espírito. Olha a intimidade de Paulo com Deus, irmão. A intimidade de Paulo era tão grande que ele não sabe. Ele falava assim de forma, na terceira pessoa, como se fosse outro. Mas ele falava, eu conheço um homem, eu não sei se na carne ou no espírito ele foi levado ao terceiro céu. Você sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo que Jesus vinha, levava ele ao terceiro céu. Ele tinha diálogo com Cristo face a face. Só que vamos dizer, esse privilégio que Paulo tinha, gerou nele um espinho. E o próprio texto diz que o espinho que tinha nele, sabe para que era? Para que ele não se exaltasse. Ei, irmão. Tem espinho que Jesus chega e põe assim, ó. Pum! Sabe para quê, irmão? Para quando você sentir o espinho, você não se exaltar. Então, quando Deus liberou o maná, era uma provisão diária. Eu quero dizer para cada um que está aqui nesta noite, Deus não vai deixar você envergonhado. Quem crê nisso? Diga, eu creio que o meu Deus não me deixará envergonhado. Eu posso fazer um pedido? Abrace alguém e diga, irmão, Deus não vai deixar você envergonhado. Todo dia, Deus vai mandar um maná na sua vida. Todo dia vai ter maná para você colher, aleluia. Todo dia Deus vai trazer a provisão na sua vida. Quando você pensar assim, Deus se esqueceu, aleluia, vai dizer, esqueci não, o maná está chegando na sua porta. Eu sou Deus fiel, quem pode dar glória? Quem pode glorificar? A segunda regra é que ele tinha que colher bem cedo. Bem cedinho tinha que colher o maná. Sabe por quê? Porque senão o maná derretia com o calor. Eu aprendo uma coisa, irmãos, que Deus exige primazia, a prioridade de busca. O Salmo 63, verso 1 diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Quem tem sede de Deus aqui? Dá um glória a Jesus. A busca matinal garante o alimento antes que o calor das lutas diárias consuma o tempo. Em Mateus capítulo 6 e verso 33 diz, mas buscai primeiro, repita, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem pode glorificar Jesus esta noite? O maná é a prova física de que o acréscimo vem quando a busca do reino vem primeiro. Tem que pegar o maná bem cedo, já tem que levantar, não é com o pé direito não, irmão, esse negócio de para com isso, irmão. Tem crente que, ai meu Deus, sangue de Jesus. Eu já contei para vocês, esse dia eu fui na casa de um crente, irmão, o chinelo estava virado de cabeça para baixo, meu Deus, o chinelo, irmão, que é isso, irmão? Sangue de Jesus tem poder, irmão. O chinelo de cabeça para baixo, a irmã correu para desvira o chinelo. Meu Jesus de Nazaré, levante a mão para o céu, diga, eu tenho que levantar, é com a bênção de Deus, irmão. Fala para o teu irmão, você tem que levantar, é com a bênção de Deus, irmão, aleluia. Quem pode dar glória para Jesus desta noite? Deus colocou outra regra, ele disse, olha, na sexta-feira, o maná será dobrado, porque no sábado é o descanso. Agora presta atenção, que no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e
na sexta. O maná era colhido diário, só na sexta-feira, que a porção era dupla, escute isso. E o maná não se estragava no sábado. Mas havia uma regra. Que regra era essa? Vocês vão dar o descanso no sábado. Colher o dobro. No sexto dia, a porção durava o dobro sem estragar, ensinando que a bênção de Deus multiplica o tempo. Gênesis capítulo 2 e verso 3 diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. O descanso não é preguiça, é alinhamento com a criação. Salmo 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Trabalhar desesperadamente sem descansar revela falta de confiança no provedor. Deus exigiu que eles guardassem o sábado. Hoje o nosso sábado é o domingo para nós, amém, irmãos? A verdade é o seguinte, irmão, é que nós temos que entender que domingo, para nós cristãos, é o dia de estar na igreja, porque é o dia do descanso. Às vezes tem pessoas que estão quebrando essas regras, irmãos. Eles querem ser abençoados. Acha que não tem problema. Não, irmão, é só um culto. Não, irmão. Cada culto que você vem, você está recebendo uma bênção diferente para você. Amém? Domingo passado foi uma bênção, hoje é outra bênção. Amém? Abre as duas mãos, diga: eu estou recebendo a bênção de Deus para a minha semana, em nome de Jesus. Eu quero encerrar porque eu quero orar por você. Que o maná apontava para algo muito maior. O propósito pedagógico, o maná físico, tinha o objetivo de abrir os olhos do povo para a realidade espiritual. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná para te dar a entender que o homem Amém, irmãos? O maná representa isso. Ele representa que tudo que sai da boca do Senhor é que vai trazer vida para você. E eu quero dizer que o texto que Jesus usou para vencer o diabo na tentação no deserto, em Mateus 4 e no versículo 4. Em João 6, no capítulo 6 e no verso 35, escute isso. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O maná era apenas a sombra. Jesus é a realidade que sacia a alma para sempre. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 17, diz: ao que vencer, darei o comer do maná escondido, uma promessa de comunhão íntima e eterna com Cristo no porvir. Aquele maná, lá no deserto, representa para mim e para você hoje, a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, ele alimentou aquela multidão. O povo, por mais que ele comia o maná, irmãos, lá no deserto, eles voltavam a ter fome. No dia que eu e você aceitamos Jesus, amém? Diga: eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Eu adoro
na beleza da sua santidade. Vamos ficar de pé nesta hora que eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu quero abençoar você esta noite em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Deus é fiel para honrar cada um de nós. Deus é fiel para abençoar cada um nesta noite. O Espírito Santo está falando comigo aqui hoje, presta atenção, que esta semana vai ser uma semana de provisão na sua vida.